sou o Paulo Roberto de Souza, tá? Eu tenho 59 anos, eu sou dos mais antigos de Mandirauá, tá? Eu entrei em 95 e ao longo de 4 anos eu fui bolsista e desde 2000 sou colaborador daquele Senado, colaborando com as atividades da Mandirauá. Estou prestes a completar 24 anos, né, de Mandirauá ao longo de toda essa história de projeto e instituto. Então, eu já estava na Amazônia, né? Um dos sonhos que eu tinha ainda na universidade era trabalhar na Amazônia. Tinha conseguido isso, trabalhei 4 anos no Rio Jutaí, com os índios Catuquina, na Operação Amazônia Nativa, um trabalho em parceria com a Pelagia de Tefé, na Pastoral Indigenista. E essa minha estadia lá permitiu saber que eu queria ficar na Amazônia, né? Então tinha surgido uma oportunidade, quando eu saí de lá, de trabalhar no Amapá com seringueiros, não deu certo. E aqui em Tefé, quando eu cheguei, já a caminho do Amapá inclusive, fiquei sabendo do projeto Mandirauá, né? E um amigo sugeriu conversar aqui com o projeto, tá? Então eu vim, à época eu conversei com a Débora, que coordenava o programa de participação comunitária, me apresentei, tá? Ela disse que naquele momento eu não poderia me dar uma resposta, porque o Márcio, que é o grande idealizador do Mandirauá, não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, mas que eu voltasse daí uma semana, que ela poderia me dar uma resposta. E como eu não tinha que ficar em Tefé mesmo, eu aguardei e quando eu voltei ela me fez uma proposta, né? Aliás, 2 propostas. Eu poderia trabalhar com as comunidades, dentro da participação comunitária, que era o programa que ela coordenava, tá? E um trabalho mais na linha biológica, já que eu sou biólogo, né? No sentido de acompanhar, monitorar a pesca, né? Se de fato o esforço de conservação que as comunidades estavam fazendo de proteger os seus ambientes, se isso estava tendo resultado no sentido das pessoas terem mais facilidade de trazer o peixe para alimentação diariamente. Então, eu topei essa proposta, né, de fazer esse monitoramento. Então, ou eu trabalharia com as comunidades, dentro da participação comunitária, que era o programa que a Débora estava coordenando, né, no sentido de sensibilizar e envolver as comunidades para a ideia de conservação com a participação delas, ou um trabalho no sentido de acompanhar, monitorar se o esforço de conservação que vinha sendo feito para proteger os ambientes, se isso estava resultando em menor esforço para conseguir o peixe para alimentação diária. Como eu tinha feito lá no meu trabalho anterior, um trabalho muito voltado assim mais para a área social, trabalhando com os povos indígenas, com os catuquina, tá? Eu falei, não, agora eu vou ser de fato um biólogo, tá? Então eu aceitei essa proposta, ela falou, até lembro das palavras dela, quando eu falei essa para ela, que pena, que eu estou precisando de uma pessoa para participação comunitária, mas tudo bem, então você vem para cá, tá? Vai escrever seu projeto, tá? Mas antes eu quero que você leia os relatórios para você entender o que é o projeto Mandirauá. Eu comecei a trabalhar e me tranquei na biblioteca para começar a ler os relatórios que já existiam. E aí que a coisa começou a mudar. Quando eu passei a conhecer todo o conjunto de atividades que estavam sendo feitas, né? Comecei a me encantar pela participação comunitária, pela ideia, né, de envolver pessoas dentro de uma proposta de proteção de recursos naturais, pela conservação, tá? E acabou virando o negócio. E quando eu fiz o projeto, né, mandei para ela, chegou já diferente. E isso até gerou um certo mal-estar entre ela e o Márcio, segundo ela depois me contou, que você combinou uma coisa comigo e quando chegou lá já chegou outra. O Márcio estava animado que ia ter uma pessoa para acompanhar, monitorar a pesca, tá? E chega lá uma pessoa para trabalhar na participação comunitária. Mas foi contornada a situação, tudo bem, né? Então eu me enganjei, logo em seguida eu fiz a primeira viagem, né, com a equipe que já trabalhava rotineiramente nessa área piloto, que estava fazendo essa experiência de conservação com a participação das comunidades. Fui viajar com a Marise Reis e a Beth Gamba, tá? A Marise me passou a responsabilidade de fazer tipo um pequeno censo das comunidades, saber em relação ao levantamento feito no anterior se tinha falecido alguém, se quantas pessoas tinham nascido, tá? E comecei a me entrosar e conhecer essa experiência, tá? Eu tinha um trabalho com as comunidades também ao longo do Rio Jutaí, isso pesou muito também, né, no sentido dessa experiência que eu trazia com populações humanas na Amazônia, tá? E não me arrependo, eu falo isso hoje, assim, que tranquilamente eu acho que eu fiz a escolha certa, esse trabalho assim me motiva muito, por mais que existam desafios, tá certo? E infelizmente eles têm se tornado cada vez mais crescentes, mas eu acho que o caminho que a gente tem, se você pensar assim, conservação, proteção dos recursos naturais da Amazônia tem que envolver as populações locais, sim, tá? Eu acho que o Mandirauá acertou em cheio, né, quando teve essa ideia e a gente continua carregando, apostando nela no sentido de que, de fato, verdadeiramente a gente ter conservação,
ter proteção aqui, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento para a região. É claro que nesses mais de 20 anos eu já aprendi muito, né? Coisas que eu fiz no começo eu não faço mais, assim, no sentido até de alterar o tom de voz como comunitário, tá? No sentido de querer você até mesmo impor o seu ponto de vista, não. Acho que você tem que se pautar pelo respeito, buscar sempre o diálogo, né? Eu acho que os anos em que o Instituto apoiou a atividade da fiscalização, né, em função da fragilidade dos órgãos de meio ambiente aqui na Amazônia, tá certo? A gente aprendeu muito também. Por mais errado que aquela pessoa com a qual você se defrontava, em função do ilícito que ela tenha começado tivesse, você sempre pautava pelo respeito a essa pessoa. Saber que ela tem direitos também. E procurar mostrar para ela que é possível sim usar aquele recurso, tá? Mas de outra forma que ganhe tanto ele quanto a conservação. Tá? Então acho que essa marca registrada que o Mamerá tem, assim, de uma postura ética, de respeito para com as populações tradicionais, isso é fundamental. Tá? Acho que esse é o grande diferencial que a gente tem. E eu acho que eu sou muito feliz, tá certo, assim, de ter esse reconhecimento por parte das comunidades, né? Eu sinto assim, eu me orgulho as pessoas me respeitarem, tá certo? Assim, gostarem de mim. Eu acho que a minha forma de ser, né? Eu sou muito sério, sou muito responsável com as coisas que eu faço, mas eu sei o momento de ser uma brincadeira, tá? Eu acho que isso cativa as pessoas e eles me cativam muito, tá? Eu acho que a gente vive num mundo assim tão conturbado hoje, tá certo? Assim, de outros valores com os quais eu não concordo, tá certo? E você sempre ser bem recebido pelas pessoas, né? A alegria delas em ver você, acho que isso me cativa muito. E isso, perdão, eu acho que vem dos povos indígenas, tá? Eu aprendi muito com eles também. Eu acho que quando eles falam que eu gosto de você, ele está falando com o coração, tá? Está falando mesmo assim, expressão de amor realmente, tá? Então eu acho que isso eu internalizei e procuro nesse meu trabalho com as comunidades também trabalhar dessa forma, até mesmo com quem tem divergências, pensa diferente da gente. Eu acho que você ter diálogo com as pessoas, tá certo? Isso é fundamental. Eu acho que o caminho é esse. A gente apostar numa estratégia de conflito, de confronto, não resolve. E o conflito é natural, que ele surja. A partir do momento que você se propõe a trabalhar de forma participativa, de querer mostrar que a sua ideia pode ser melhor para as pessoas, vai ter pessoas que vão pensar diferente. Eu acho que você não pode se iludir de que todo mundo vai pensar igual a você, tá certo? Mas eu acho que construir esse processo de aceitação, tá? E empoderar as pessoas para que elas também saibam argumentar, possam colocar seus pontos de vista de forma respeitosa. E quem venceu, melhor, e vamos continuar caminhando, vamos continuar parceiro, vamos continuar amigo, tá certo? Eu tenho dito isso muito, por exemplo, com agentes ambientais, que infelizmente a gente chega, né, e fala, oh, não quero mais desistir. Perfeito, é um direito seu. Você faz um trabalho voluntário, tá certo? Muito obrigado por tudo de bom, principalmente por tudo de bom que você fez, tá certo? E a gente continua amigo, tá? Nesse sentido. Eu acho que aí isso resulta, né, nessa construção, nesse respeito que as pessoas têm para comigo, tá? E eu sou muito satisfeito por isso, tá? Isso é o que dá força realmente para continuar, principalmente nesse contexto, né, de tantos problemas que a gente tem hoje, né, em termos de desconstrução de políticas públicas, de políticas sociais, tá? De ausência de fiscalização. Acho que isso é muito grave. Você propor as pessoas trabalharem de forma ordenada, legal, usar um determinado tipo de recurso, tá? E a pessoa vê a ilegalidade o tempo inteiro. Isso desestimula as pessoas, tá? Mas ainda assim a gente vê que tem pessoas que continuam nesse caminho, né? Isso é bom, isso dá força pra gente. Pessoa fantástica, um ser humano incrível, alegre, um visionário de enxergar à frente do seu tempo, pensava mil coisas ao mesmo tempo, tá certo? E assim, o pouco que eu tive a sorte de conviver com ele, já que ele não estava mais tão presente aqui em Tefé, né? Que estava mais envolvido em buscar recursos para o projeto Mamirorá, buscando a continuidade dessa ideia dele, para essa ideia dele, tá? Mas nas vezes que ele vinha aqui, assim, foi o suficiente para me cativar, né? E assim, passar a admirá-lo profundamente, tá? Ele faz falta, né? Enquanto a pessoa que motiva o grupo, tá certo? Enxerga propostas, né? Busca parceiros, sabe lidar politicamente com as dificuldades, tá certo? E eu acho que para a Amazônia realmente ele faz muita falta, pela visão que ele tinha, né, da necessidade de se proteger essa região, tá? Esse olhar para as pessoas daqui, ele conhecia as histórias de outras áreas que se tentaram proteger aqui e que as pessoas foram deixadas de fora, não viu as pessoas, né? Tem uma frase dele que eu gosto muito de citar, que as pessoas
tem que ser visto como parte da solução do problema da conservação, da ideia da conservação. Tá? Botar a polícia não resolve. A ideia da conservação tem que ser socialmente aceita. Tá? E continua me inspirando, tá certo? Eu acho que quando nós, infelizmente, o perdemos, né, foi um baque muito grande, né, mas o Instituto está aí, continuou caminhando, né, ele é sim o nosso grande inspirador, tá certo? E importante que os jovens o conheçam, tá certo? Assim, a história dele, acho que a melhor homenagem que podemos prestar à memória dele é isso, continuar com esse sonho que ele construiu aqui e deixou para a gente continuar levando em frente. Eu entendo que isso foi um processo realmente, né? No começo era tudo novidade, vamos dizer assim, as dificuldades maiores eu não tive a oportunidade de vivenciar, né? Porque quando eu cheguei já eles tinham 4 para 5 anos de projeto Mamiraguá, tá? Mas eu ouvi as histórias que eram contadas, em verdades que eram espalhadas, né? Que Mamiraguá era coisa de estrangeiros, que os americanos iam levar tudo, que vocês não poderiam, não vão poder mais tirar nem uma vara para armar seu mosquiteiro, etc, etc. E foram os grupos que usavam a região onde se começou a trabalhar, né, tinha um interesse no uso dos recursos naturais e necessariamente não era um uso correto dentro do que se espera que ganhe a conservação também. Então essas pessoas passaram a ter a sua reação no sentido de desconstruir essa proposta. Tá? Então nós tivemos a sorte de ter o apoio, né, acho que foi muito importante, pelo que os colegas da época contavam, a presença da Igreja Católica do nosso lado, que era pioneira desse trabalho aqui de preservação da região, trabalho de preservação de lagos, e enxergou no Mamiraguá uma possibilidade de reforçar uma injeção de ânimo para essa atividade, que as pessoas da região cuidar dos seus ambientes para elas mesmas, tá? Com o diferencial de se trazer o conhecimento científico, né? Para embasar ainda mais essa ideia da conservação. Tá? Então, ao longo desse processo, claro que houveram momentos tensos, no sentido de negociar a norma de uso para um determinado recurso, tá? Mas eu acho que pela forma de trabalhar que a gente se dispõe, tá certo? De sempre apostar no diálogo, tá? A gente foi gradativamente conquistando as pessoas para essa ideia, né? Eu acho que a partir do momento que viram também que as inverdades lançadas não eram verdade, tá? As pessoas foram mantidas na região, acho que reforçou isso também, a transformação da estação ecológica na primeira RDS do Brasil, que garantiu a permanência das pessoas, esse modelo RDS. Tá? Então as pessoas foram desarmando os espíritos, né? E passaram a pelo menos experimentar essa ideia, quem sabe dar certo. E a partir do momento que foram vendo os resultados de outros setores, e existem inúmeros exemplos assim, ao longo da história do Mamiraguá de que setores demandaram um tipo de atividade que viram dando certo, uma comunidade vizinha, um setor vizinho, a gente foi conquistando as pessoas. Né? Você pode me dar um exemplo disso? Eu acho que o manejo do pirarucu, tá certo? Que pela legislação é proibido o ano todo no estado, e a partir do momento que as pessoas viram o resultado da experiência iniciada no Jarauá em 99, tá? Hoje ele está amplamente disseminado, não só aqui na região do deserto, mas na Amazônia. Tá? Então as pessoas entenderam, né, que eu posso usar esse recurso, mas eu tenho que fazer um esforço de conservação, você tem toda uma receita que é necessário seguir para eu poder conquistar o uso desse recurso que é proibido. Tá? Tem uma frase também que eu gosto muito de um parceiro nosso que trabalhou no IBAMA aqui durante 9 anos, o Raimundo Romani, né, que ele fala, é possível usar, mas dentro da lei. Tá? Se você se dispor a esse trabalho organizado, coletivo, isso é muito importante também, e seguindo o que está prescrito para o uso desse recurso, perfeitamente você vai conquistar o direito de usar esse recurso. Agora, de forma descontrolada não é possível aceitar, tá certo? Então eu entendo que mesmo com todos os desafios que existem hoje que eu já falei, tá? Você ainda tem um conjunto muito grande de pessoas que acreditam nessa ideia da conservação e elas participando desse processo, que eu acho que é o mais importante. Né? E isso eu acho que até mesmo instâncias de governo tomando decisões têm essa visão, alguns têm essa visão, a necessidade das pessoas aqui da Amazônia estarem participando desse processo de conservação da região. Tá? Claro que elas precisam usar o recurso, você não pode simplesmente dizer, não, cuida, não, precisa ter alternativa para elas também. E isso a gente tem construído ao longo dos anos, com a madeira, com o recurso pesqueiro, o turismo. Tá? Então são experiências muito exitosas, tá certo? Que eu entendo que as pessoas tomaram conhecimento delas e foram sonhando em conquistar também para si. Tá? E esse processo continua. Tá? Pena que nós somos poucos, né, para atender tantas demandas, né? Mas aí as estratégias vão sendo construídas no sentido de formar multiplicadores para com seus grupos, em suas áreas, poder estar levando essas experiências de sucesso também. Então, o programa de gestão comunitária, tá, eu entendo que ele é estratégico, no sentido assim de abrir portas, tá certo? Quando você
que é levar essa ideia da proposta da conservação com a participação das pessoas, tá certo? Claro que hoje nós já temos dado o nível de aceitação que nós temos, tá certo? E de entendimento das propostas, né? As coisas caminham mais rapidamente do que no começo, tá certo? Mas ainda assim eu entendo que é fundamental, porque o processo é muito dinâmico, tá certo? Novas ideias vêm, no sentido assim, de você fazer propostas de uso do recurso natural, e a gente tem que estar ali, no sentido de dialogar com as pessoas, esclarecer essa ideia, para que elas externalizem as suas ideias, também o que elas pensam em relação a isso. Tá? E claro que nesse processo pode surgir o conflito, a divergência. Tá? Então você está ali para dialogar, mediar esse conflito é muito importante, tá certo? A gente tem a sorte de ter uma equipe multidisciplinar, pessoas com formação diferente, tá? Isso colabora muito, tá? Eu entendo que, por exemplo, uma experiência de sucesso que nós temos, os acordos de pesca, tá certo? Que depois de muita gente brigar com o pescador urbano, né? Que tem o direito legítimo de usar a área também, tá certo? A gente encontrou essa estratégia de construir acordos de pesca, que pescadores urbanos também se responsabilizam pela proteção da área, tá? Se existe uma determinada área, tá certo, em que as pessoas querem utilizar, tá certo? Então elas vão construir um acordo como é que vai ser esse uso, tá certo? Pensar a estratégia de vigilância, tá certo? Como que vai ser o uso da área, fazer esse zoneamento, tá certo? Como que vai funcionar a vigilância, quando se chegar, por exemplo, ao manejo do pirarucu, né? Quem vai contar, tá certo? Como que vão acontecer as pescas, a rotina de reuniões do acordo, como que isso vai funcionar. Tá? E isso, quando envolve pescadores urbanos também, eles têm que participar desse processo também. Por mais que você tenha um custo, eles têm que se deslocar da sede do município para cuidar da área, passar um tempo lá, dar o seu tempo de trabalho, isso é muito importante, tá certo? Eu acho que talvez seja uma das experiências de mais sucesso que o Instituto tem, né? Essa estratégia de uso compartilhado do recurso pesqueiro aqui na região, tá certo? Como eu falei no começo do Mamilar, pescador urbano, infelizmente, era sinônimo de conflito. Eu acho que um grande salto de qualidade que nós temos também, assim, um grande êxito, no sentido assim, o quanto colaborou também você ter essa estratégia implementada hoje funcionando assim para elevar a autoestima do pescador urbano, que deixou de ser visto como aquele que invade, aquele que não respeita as áreas. Claro que, infelizmente, ainda tem pessoas que insistem em trabalhar à margem da lei, tá? Mas hoje você ter colônias de pescadores, sindicatos, associações como parceiro, eu acho isso fantástico, realmente, tá certo? Tá, eu acho que o acordo marcante foi o acordo de pesca do Pantaleão, tá? Por ocasião da primeira Assembleia Geral da Reserva Manã, pescadores urbanos estavam presentes e reivindicaram o uso dessa área, que tradicionalmente eles já usavam antes de ser unidade de conservação, tá? Então, a coisa esfriou um pouco ao longo dos anos, mas quando começou, eu acho que isso aí também foi fruto de um projeto que a colônia de pescadores de Tefé conseguiu através do Povaz, um projeto que o IBAMA teve, está sendo assim, de fortalecer as organizações de pescadores aqui do Médio Solimões, então isso alavancou para que esse processo deslanchasse. A gente tinha a sorte de ter uma pessoa muito compromissada no IBAMA na época também, tá certo? E que chamou o pescador para a mesa também, para conversar. Vocês querem usar? Então vem cá, vamos conversar, tá certo? Mas vocês têm que entender que vocês têm que ter responsabilidade com cuidar o recurso também, não só pode só se usar. Tá? Então foi um processo que a gente foi construído gradativamente. Era bonito, todo mundo num barco, vamos lá para a área fazer assembleia. Outra assembleia aqui em Tefé, vinha o pessoal das comunidades fazer assembleia aqui. Vamos fazer em Alvarães, que envolvia a colônia de pescadores de Alvarães também. Tá certo? Então a gente conseguiu mostrar a possibilidade de um uso conjunto, um uso compartilhado de pessoas que há 5, 6 anos atrás estavam brigando pelo peixe. Tá certo? Claro que esse processo é dinâmico, tá certo? As coisas vão mudando, tá? E acho que você ter altos e baixos é natural, tá certo? Agora, a ideia dos acordos de pesca, acho que isso está sedimentado aqui na região também, como um grande sucesso também do Instituto Mamilar, desse trabalho que a gente faz buscando envolver as pessoas. São inúmeros acordos hoje aqui na região, inclusive fora de áreas de unidade de conservação, e que já tem o reconhecimento por parte do poder público, tem instituição normativa do Estado reconhecendo essas áreas, isso é fantástico, importantíssimo, porque vê que a gente encontrou uma forma de você proteger um recurso que é tão importante para a economia da região, para as pessoas da região, tá? E que ganhe tanto as pessoas quanto o recurso natural. Então, dentro disso que eu falei, de você ter áreas fora da unidade de conservação, acho que o capivara também é um exemplo fantástico, né? Em que eles vendo o sucesso de áreas dentro da reserva, que estavam manejando o pirarucu e outros peixes, tá certo? Demandaram essa assessoria
para o Instituto implementar um projeto de manejo do recurso pesqueiro lá. Tá? Eu acho que é uma das experiências mais exitosas também, né? Eles estão em uma região que é piscosa, em que a pesca é muito importante para aquelas comunidades, tá certo? E eles enxergaram, deu esse estalo, no sentido que se a gente se organizar, a gente pode conquistar o que o Jarauá, por exemplo, o batalhão está conseguindo fazer hoje também, tá certo? E está lá funcionando o acordo, né? Fora da unidade, hoje está no entorno de Amanã, tá certo? Eu acho que isso é muito importante, é uma experiência que tem que ser realmente amplamente divulgada. Então, eu entendo que nós temos as pessoas com as quais trabalhando também envolvidas nessa atividade da proteção, acho que é uma outra experiência exitosa que nós temos, tá? Em 1995, tá, surgiu uma proposta por parte do Eduardo Martins, que presidiu o IBAMA, que era amigo do Márcio, no sentido de se formar a primeira turma. E o Márcio prontamente aceitou, né? Como ele era muito visionário, muito assim, proativo, né? E uma das demandas que estava sendo muito recorrente é a questão da invasão às áreas que estavam sendo protegidas, né? A solução era sempre se demandar o trabalho do IBAMA, tá? Então veio essa proposta de se formar, capacitar as pessoas das comunidades, no sentido de que elas pudessem fazer esse trabalho de proteção, tá certo? De fiscalização com poder limitado, tá? Então nós formamos a primeira turma, foram 14 comunitários dos setores Mamiró e Jarauá que vieram até Fé e ao longo de 3, 4 dias fizeram essa capacitação e começaram a trabalhar. Então, formada essa primeira turma em 1995, tá? Isso passou a chamar a atenção de outros setores também, de outras comunidades, tá? A própria Pelazia de Tefé também enxergou no agente ambiental uma ferramenta, um instrumento para fortalecer o trabalho de conservação de lagos, de preservação que ela apoiava aqui na região, tá? E começou a demandar do IBAMA esses cursos. E sempre que esses cursos aconteceram aqui na região, a partir de 97, nós éramos convidados, né, a selecionar pessoas das comunidades para participar. Então, gradativamente, nós fomos aumentando o número dos agentes ambientais voluntários, tá certo? Claro que foi importante também o aporte de recursos que gradativamente foi se conquistando de projetos para poder apoiar essa atividade da proteção, né, da fiscalização, como se chamava à época, tá? Para ir estruturando essas equipes ao longo daquelas áreas onde nós atuávamos. Tanto que culminou em 2004, todas as áreas em que já o Instituto atuava, tanto em Mamiró quanto em Amanã, ter a sua equipe de agente ambiental voluntário, por volta de 45, 50 pessoas, tá? E esse pessoal fazia um trabalho muito bom, no sentido assim de, quando existiam problemas, demandas de usos incorretos dos recursos naturais, eles mesmos resolveram, não precisava mais daquela necessidade de se chamar o IBAMA para resolver o problema. Continuava se apoiando o trabalho do IBAMA na região, tá? Mas assim, a gente entendeu que está funcionando legal, tá certo? E o caminho é esse, envolver as pessoas, tá? Importantíssimo, acho que o acompanhamento que nós fazíamos, tá certo? No sentido de que a coisa fosse feita corretamente, sem erros, tá certo? E não faltaram, ao longo dessa história também, problemas, né? De posturas incorretas, infelizmente, por parte de alguns agentes ambientais, e nós afastamos essas pessoas por entendermos que a falta cometida era grave, mas isso era discutido, avaliado com a comunidade, já que o agente ambiental é da comunidade, tá certo? No sentido assim, então isso funcionou, tá? Até que chegou em 2013, né? Em 2011, inicialmente a gente perdeu o IBAMA aqui em Tefé, em 2013, tá? O IBAMA desativou o programa. E já existia, desde 2010, o Programa de Agente Ambiental do Estado, com foco nas unidades de conservação estaduais, mas com a diferença de que o agente ambiental formado pelo Estado não tem poder de fazer ações de fiscalização, tá? Então, a partir do momento que nós não tínhamos mais a parceria do IBAMA, nós entendemos que a gente precisava se aproximar do Programa Agente Ambiental do Estado, porque trabalhávamos em área do Estado, então nada mais consequente e responsável do que você buscar ser parceiro do Estado. Então, começamos um diálogo, fomos conhecer a metodologia do agente ambiental do Estado, participamos de uma oficina, tá? E a gente propôs ser parceiro. Tivemos a sorte de conquistar um projeto financiado pelo Fundo da Amazônia, que contemplava o componente de proteção ambiental, tá? E desde 2014 a gente tem essa parceria com o Estado, tá? Já foram para mais de 300 agentes ambientais formados ao longo desses 6 anos, tá? E hoje a gente tem um grupo por volta de 115, 110 agentes ambientais, com a possibilidade de credenciar mais 70 agora no mês de maio, tá? A gente tem que ser muito positivo, tá certo? Você ter pessoas dispostas a um trabalho voluntário, tá certo? E agora, com um leque de atividades muito maior,
não é só a questão voltada para a vigilância. É claro que quem está envolvido em áreas que tem acordo de pesca, o foco é muito a proteção da área, mas eu acho que você ter pessoas nas comunidades preocupadas, por exemplo, com a questão da gestão dos resíduos sólidos, eu acho isso fantástico, tá? Até, por exemplo, por ocasião da última oficina que nós fizemos, eles fazem um plano de trabalho ao final da oficina que são formados, para ao longo do tempo de experiência executar aquela ação para ver se dá certo. E eu li lá no plano de ação de uma das turmas, do pessoal que foi formado, assim, de resíduo sólido, o que fazer? Conversar com as pessoas para diminuir o seu resíduo sólido. Eu achei isso fantástico, a percepção das pessoas. Tá? Então, você ter pessoas dispostas a esse trabalho, outro que está correndo atrás da política pública, não tem água, não tem energia, não tem saúde na sua comunidade. Então, a agente ambiental hoje, na realidade, é um agente político, no sentido de mobilizar o seu grupo, a sua comunidade, pelos seus direitos, tá? E meio ambiente tá na área de políticas públicas também, no sentido assim de que as pessoas reivindiquem os seus direitos, tá? Então, a gente vê que mesmo com todo o contexto desafiador que está na região, né, de desconstrução de políticas sociais, de políticas públicas, as pessoas entendem que você ter uma autoridade investida pelo Estado do Amazonas, que lhe permite estar mobilizando, estar cobrando do poder público a sua responsabilidade, isso é muito positivo. Claro que tem aqueles que são mais proativos, outros que precisam só funcionar no tranco, tá certo? Mas eu acho que ainda assim, eu digo que você ter por volta de 100, 120 pessoas dispostas a esse trabalho, que dentro da sua disponibilidade de tempo ao longo do mês, faz alguma coisa, sensibiliza, informa, mobiliza, isso é muito positivo, tá certo? E é mais uma experiência de sucesso que o Mamirauá tem e um caminho para a Amazônia também, tá certo? No sentido assim de o agente ambiental ser importantíssimo dentro dessa estratégia, dentro dessa ideia da conservação com a participação das pessoas. Então, as formações, aliás, é um processo que existe para formar o agente ambiental. Primeiro você vai a campo convidar as comunidades, informar sobre o projeto, conhecer o programa Agente Ambiental Voluntário, tá? Então você consegue regimentar uma turma de pessoas e para a oficina acontecer, por volta de 30, 50 pessoas, a gente escolhe um local em uma das reservas, tá? Então a equipe de Manaus da Secretaria de Estado do Meio Ambiente vem e ao longo de 3 dias é feita essa capacitação, em que eles vão trabalhar através da forma de arte e educação, tá certo? Temas ligados às temáticas ambientais, mas também políticas públicas de uma forma geral. Terminada essa oficina, eles levam para as suas comunidades um plano de ação, um plano de trabalho, no sentido de testar se eles conseguem colocar na prática aquela ideia, junto com as suas comunidades. Então, terminado esse período, nós vamos a campo para avaliá-los, eles se autoavaliam, a comunidade os avalia e o gestor da unidade também, no sentido de que serão credenciados ou não. Então, aqueles que forem bem avaliados e quiserem, serão credenciados um mês aí depois, no momento solene, que vão receber a sua credencial, a sua carteirinha, que tem validade de 2 anos e oficialmente então eles passam a poder atuar como agentes ambientais voluntários. Importante que a carteirinha vale para todo o estado do Amazonas, tá certo? Então se ele se deparar com a dificuldade, né, na sede do seu município, o uso incorreto de recurso natural, uma problemática de resíduo sólido, de poluição, ele pode chegar perante a autoridade e demandar que aquilo seja corrigido, tá? E eu acho que isso é muito legal, é muito bacana, tá certo? Eu acho que é um exercício de cidadania, tá? E eu acho que um outro saldo muito positivo que a gente tem, acho que o número de mulheres também, hoje, agentes ambientais voluntários, coisa que no tempo do IBAMA, acho que pelo fato de ser muito fiscalização, é uma atividade de risco, elas não se envolviam. Hoje a gente tem um grupo de quase 40 mulheres que são agentes ambientais, num grupo de mais de 100, tá? Acho que isso é muito positivo, tá? Ter a presença feminina, assim, o olhar delas, tá certo? Eu acho que isso é muito legal, muito bacana. Eu me sinto um biólogo social, tá? Eu vim para a Amazônia para trabalhar com populações humanas e me apaixonei aqui por esse trabalho, né? Assim, as pessoas te cativam muito aqui realmente, o jeito de ser dos amazônidas, tá? E não tem arrependimento nenhum, tá? De não estar fazendo outra coisa. Eu gosto muito, tá certo? E como eu já falei, é o que me dá força realmente, esse contato com as comunidades, né? Poder estar dialogando, estar incentivando, estar mobilizando, tá? E o reconhecimento que eu tenho por parte deles, isso me dá muita força. Muito legal. Eu acho que é um divisor de águas, né? Assim, para mim, ter tido a sorte de estar no Mamirauá, de ter me engajado no Mamirauá, né? Como eu falei, ainda na Universidade da Amazônia era um sonho que eu tinha de trabalhar aqui, e ter a sorte de estar aqui, né? Com essa equipe que o Instituto tem, multidisciplinar, acho que as condições de trabalho também, isso é muito importante. E ver que o teu trabalho realmente, o resultado surge, tá? E acho que as dificuldades, isso faz parte da vida, tá? Mas você ter um grupo que
por mais difícil que as coisas estejam, continua caminhando, acreditando, né, se mobilizando, ter essa agilidade para buscar caminhos, outras estratégias, tá certo? Isso dá força para a gente continuar. Eu acho que para as comunidades também, eu acho que o reconhecimento que elas têm ao trabalho do Instituto, isso é muito legal, tá certo? Dá força para a gente, tá certo? Eu sou muito grato, tá? Assim, por nos aceitarem, tá certo? Assim, ter essa colaboração, essa parceria com a gente. Acho que especificamente eu falo do grupo com que eu atuo mais, os agentes ambientais voluntários, né? Eu dizer, a nossa equipe, tá? Eu não me excluo deles, tá? Eu estou dentro, acho que a gente caminha junto, é uma relação de companheirismo realmente. Eu acho que o Mamiroá é isso, tá certo? É pena que somos poucos, acho que precisava de ter mais Mamiroás na Amazônia, tá certo? Assim, para que essa ideia, essa proposta da conservação, olhando com carinho para as pessoas, tá? Acho que é isso que o mundo está precisando de carinho realmente, né? Ser mais fraterno, ser mais irmão, tá? Acho que num mundo tão conturbado que a gente está vivendo, né? Você ter essa luz, essa esperança, né? Não deixa a gente ficar muito para baixo, tá? É que a gente olha porque a gente construiu, tá? Vale a pena realmente. Eu acho que enquanto tiver saúde a gente está trabalhando, né? Acho que, claro que tem que pensar que tem que dar a vaga para as pessoas, né? Tem uma juventude toda aí que precisa trabalhar também, tá? Mas a gente espera também poder, né? Mesmo estando mais, poder continuar colaborando com essas experiências, né? Eu acho que não vale nada o conhecimento que está guardado, né? Então a gente ter essa preocupação também de estar participando, estar discutindo, né, propondo. Eu acho que o envolvimento que a gente tem a nível de Tefé também, buscando melhorias para a cidade de Tefé, é um compromisso muito forte em mim realmente, né? No sentido assim de, já fui do Conselho de Meio Ambiente, estou no Conselho de Saúde, tá? Eu acho que isso também traz respeitabilidade para a instituição. Ver que nós estamos aqui, nós estamos separados da cidade, da região, tá? Acho que isso é um compromisso muito bacana que a instituição tem também, tá? Eu acho que quando você se dispõe a esse trabalho também, você está mostrando compromisso com a região, que a gente vive aqui, né? A gente não escolhe onde vai nascer, mas escolhe onde vai viver. E eu escolhi viver em Tefé, tá? Então não adianta achar que uma Tefé é ruim eu não vou sofrer, não, vou sim. Eu quero uma Tefé boa porque eu vou desfrutar dessa qualidade de vida que Tefé tenha também.